Alô, galera do Camil, Carreiras Militares do segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem. Olha só, hoje nós estamos efetivamente iniciando o nosso conteúdo do terceiro trimestre, tá bem? Então, ao longo do primeiro trimestre, nós trabalhamos com conteúdo muito matematizado, muito que trabalha muito com dados numéricos, com cálculo, com raciocínio lógico, que foi aquela parte de orientação, localização, cartografia de uma forma ampla, né? Porque aí entra escala, fusos horários, leitura de mapas. Essa é uma parte da geografia que aparece muito na SPSEC, como eu falei para vocês. Então, esse conteúdo do primeiro trimestre é um conteúdo que deve acompanhá-lo, vocês devem estar atentos a isso. Se vocês têm intenção de passar no concurso, eu imagino que todos tenham, esse é um conteúdo que vocês vão precisar voltar a estudar, aqueles que tiveram alguma dificuldade, porque é um conteúdo que vai tocar na tua prova. Das 12 questões da SPSEC, regularmente, uma ou duas das 12 acabam sendo sobre esse grupo de assuntos que nós estudamos no primeiro trimestre. Projeções cartográficas, né, plano de coordenadas, enfim, é um assunto amplo e eu os concito realmente a ficarem atentos. Aqueles que tiveram alguma dificuldade com os graus, com as provas, com as avaliações, eu julgo que vocês devam, em função da preparação para o concurso, resgatar esse conteúdo em algum momento, beleza? Agora, pensando de uma forma prática, passado o primeiro trimestre, tem as aulas de recuperação, os que ficaram abaixo da média, mas para aqueles que estão, para todos vocês, na verdade, o ano continua e nós estamos no segundo trimestre. Vocês vão fazer, assim como no primeiro, três avaliações nesse segundo trimestre. A primeira será a A4, dar continuidade aos números, né, que vai ser sobre o conteúdo da base comum. A segunda avaliação do trimestre, a A5, vai ser sobre o conteúdo do itinerário. E os conteúdos que nós vamos cobrar do nosso itinerário serão esses que nós estamos trabalhando a partir de hoje. A sequência didática número 3, estrutura e dinâmica da Terra, geologia. Nós vamos começar com ele, depois vamos tratar de geomorfologia. Devem ser esses os dois conteúdos para compor a tua E5. Então a aula de hoje ganha muito importância porque vai ser ela que vai compor uma das tuas avaliações do trimestre, a partir de hoje, tá certo? Fiquem atentos a isso. É uma aula de 30 a 35 minutos, como habitualmente nós fazemos, né? Hoje nós vamos tratar fundamentalmente desses dois objetos aqui, estrutura da Terra e o ciclo das rochas. Vamos ter uma conversa bem ampla sobre o assunto, mas vamos tratar fundamentalmente desses dois temas aqui. Vocês podem observar nesse próximo slide, esses são os assuntos que nós vamos enfrentar nessas três, vamos ter três aulas sobre geologia, né? As três a partir de hoje, mais uma e a última na semana seguinte. Não é? Nessas três aulas, nós vamos trabalhar com esses 7 grupos de assuntos aqui que estão envolvidos com geologia. Não é? O processo de formação da Terra, a estratificação física e estratificação química no interior do planeta, vamos falar um pouco sobre isso hoje. A evolução geológica da Terra é o calendário geológico, vai ser o alvo da segunda aula. Teoria da deriva continental, falaria um pouco hoje, mas muito na próxima aula. Influência dos agentes endógenos na dinâmica da crosta terrestre, tectonismo e vulcanismo. As diferentes placas tectônicas e seus efeitos. O ciclo das rochas é hoje que nós vamos ver os diferentes tipos de rochas e a estrutura geológica brasileira. Então, esse grupo de assuntos aqui, ele vai ser desdobrado em 3 encontros, a aula de hoje e as duas subsequentes, beleza? É um grupo de assuntos que envolve sim alguma dificuldade. Por quê?
Esses assuntos da geografia física, os alunos, de uma forma geral, é claro que tem alunos que gostam muito. Eu gosto muito, por exemplo. Os alunos reclamam que tem muitas terminologias, um vocabulário muito específico, muito peculiar e que não é habitual, não é o vocabulário do cotidiano. Então aqui nós vamos falar de astrofismos, astenosfera, não é? E outros mais, pirogênese. Isso daí não está no teu cotidiano, você não usa isso, né? Você não está passeando com a pessoa na rua e fala, poxa, será que aqui onde a gente está foi resultado de algum movimento epirogenético? Você não fala isso, né? E até por isso, esse grupo de conteúdos da geografia física, por vezes, cria alguma ojeriza, algum distanciamento, alguma rejeição a priorística dos alunos, né? O que é um problema, ao meu ver, já anterior, de separar a geografia física e humana, não é? O espaço geográfico é um só. Então, quando nós estudamos dinâmicas naturais, como aqui, a gente vai estar falando de uma dinâmica natural, ela por si só não importa. Ela vai importar a partir do momento que eu consigo olhar para a dinâmica natural e ver a interação dessa dinâmica com a sociedade, que é o que nós vamos tentar fazer ao longo da nossa abordagem, beleza? Esses conteúdos aqui, vocês devem tê-lo estudado no primeiro ano do ensino médio, tá bem? Então vai ser também uma aula de resgate de coisas que vocês viram no ano passado. Bacana, bacana? Vamos lá então. Olha só, aonde que isso está? Esse material, inclusive, vocês devem ter usado no ano passado, não é? Já que o livro é o mesmo. Livro texto 2, capítulos 14 e 15. Recomendo que vocês tentem ver os exercícios. Repito, esse livro e esse conteúdo vocês já devem ter estudado no ano passado. Então é um resgate disso. Se tiverem alguma dúvida de algum exercício, postem no fórum para que eu possa auxiliá-los, tá bem? Também o suplemento de revisão, tema 11. Galera, esse suplemento de revisão, ele vem junto com o pacote do livro de geografia que você compra para todo o ensino médio, tem volume 1, 2 e 3. Além disso, tem os anexos, tem um atlas, e tem esse suplemento de revisão que é muito bom, porque são os assuntos em síntese, um resumo dos assuntos e questões desses assuntos que caíram nos diversos concursos. Então importa muito, vale muito a pena vocês terem esse material em mãos, beleza? Olha só, a nossa primeira conversa, nós teremos hoje dois grupos de assuntos, como eu falei no início. Primeiro vamos falar da estrutura da Terra, vou falar sobre isso aqui, e depois nós vamos para o ciclo das rochas, para finalizar a nossa aula. A nossa primeira conversa, bem longa, vai ser sobre essa criança aqui. Aqui você tem um extrato da Terra, né, no perfil da Terra, uma fatia da Terra, do seu centro, do seu núcleo, até a crosta. Crosta terrestre, não é costa. Crosta terrestre. A crosta terrestre, a parte oceânica e a parte continental, elas formam a litosfera. Tá bem? A litosfera é um dos sistemas dos quais nós convivemos. Então, quando você une a litosfera à biosfera, que é a dos seres vivos, homem, né? A atmosfera e a hidrosfera, então você tem os quatro sistemas que envolvem a superfície terrestre: litosfera, biosfera, atmosfera e... falei todos? E hidrosfera. Beleza? Pois bem, o que nos interessa hoje é entender um pouco essa composição do interior da Terra, não é isso? A Terra, segundo a teoria do Big Bang, ela se formou a partir de uma explosão cósmica há mais de 4 bilhões, 4,6 bilhões de anos, não é? Uma junção em núcleos de gravidade, a Terra foi uma delas, em torno de um núcleo maior que é o Sol, e esse núcleo de gravidade formou um composto de minerais em ebulição, já com o centro de gravidade e com o movimento de rotação. Por conta disso, os minerais mais pesados migraram para
o interior da Terra. Daí que é muito habitual, quando nós falamos do núcleo da Terra, nós chamarmos de NIF. O que é o NIF? Vou botar de azul. O NIF, aumentei um pouquinho, porque eu queria destacar mais. O NIF é a composição de... Deixa eu botar uma cor mais... Não consigo botar mais escuro. Não tem problema. O NIF é níquel e ferro. Tá ligado ao núcleo da Terra e foram os minerais mais pesados que para lá migraram. Vocês percebem que aqui ele coloca o núcleo interno como sólido e o núcleo externo como líquido. Isso é uma aproximação. A bem da verdade, das esferas da Terra, aqui no núcleo nós não temos ainda segurança, há teorias, mas nós não temos segurança se o núcleo é de material piroplástico, né, incandescente, ou se tem um núcleo sólido. Isso é... Nós não temos essa definição. O que há aqui são teorias, tá bem? Vocês podem perceber, inclusive quando eu estou no presencial, eu acabo fazendo isso. Se você pegar um ovo cozido, um ovo de galinha cozido, e cortá-lo, né, você vai ver que há uma certa semelhança entre essas três esferas. O núcleo seria a gema, a clara seria o manto e a casca bem fininha seria a litosfera, tá bem? É uma aproximação possível, né? E uma experiência bem curiosa. Quando você for comer ovo, lembre disso. Pois bem, nessa escala intermediária, ele está chamando de mesosfera, então você tem o núcleo, o manto, estão vendo aqui, o manto, que ele está chamando de mesosfera, e a crosta. São essas as três partes da Terra, núcleo, manto e crosta, não é? Que forma a litosfera. A crosta forma a litosfera. Pois bem, do manto, interessa algumas observações. Primeiro, é material piroplástico. É rocha fundida em ebulição, com uma pressão e temperatura altíssima. Merece muito destaque no manto, muito destaque, essa criança aqui, a astenosfera. A astenosfera, ela vai aparecer no manto superior, é a área de contato entre o manto e a crosta terrestre. Existe uma imensa pressão da astenosfera, não é? Que é material piroplástico, sobre essa superfície, estreita superfície sólida, que nós chamamos, quando eu falo de estreita, tem mais de 200 quilômetros de extensão, mas estreita comparativamente com as outras camadas. A litosfera definitivamente é a mais estreita, não é? Nessa região aqui de contato do manto com a crosta terrestre, ou seja, na astenosfera, guarda esse nome já apareceu uma vez na tua prova nos 10 últimos anos e pode voltar a aparecer, porque ela é importantíssima. São os lentos movimentos convectivos da astenosfera, é isso aqui, ó. Lentos movimentos convectivos da astenosfera que vão que, que vão fazer balançar os fragmentos de litosfera. Esses lentos movimentos convectivos irregulares, eles são sim os responsáveis pelo balanço das placas tectônicas e, por conseguinte, pelos vulcanismos, pelos tectonismos. Então é importante que você tenha esse entendimento e o entendimento da importância da astenosfera. Beleza, beleza? Fiquem atentos a isso, por favor. Chegamos na parte que nós vivemos, a parte sólida. Parece que é absolutamente rígida, né? Você pisa aí, pisei na terra. E dentro da nossa perspectiva, da nossa dimensão,
é de fato muito sólido, mas no tempo geológico e na dimensão da Terra, a litosfera é uma estreita camada, é como a casca do ovo e está toda quebrada, formando fragmentos de litosfera que são as placas tectônicas. Tá bem? Esses fragmentos de litosfera, como se fosse um monte de jangada empilhada uma junto à outra. Sabe jangada? Aquela embarcação com paus amarrados, né? É como se fosse uma junto à outra. E aí no balanço da maré, essas jangadas se batem, sobem, descem, né? No tempo geológico é isso que acontece com as placas tectônicas, tá bem? A gente vai falar sobre isso depois, quando nós formos analisar a teoria da deriva continental e especialmente a tectônica das placas. Eu vou comentar sobre isso nesse minuto aqui. A litosfera, galera, ela não é uniforme. Você tem a crosta oceânica e a crosta continental. E tem uma divisão entre elas, uma separação entre elas, que eu gostaria que vocês ficassem atentos. Então eu vou colocar aqui a crosta continental. Oi? O que eu fiz? A crosta continental, ela é formada predominantemente, é claro que não é somente, né? Predominantemente por dois minerais. Se encontra muito silício e alumínio, Cial, que são minerais mais leves. Mais leves. Deixa eu diminuir aqui a fonte para que caiba tudo aqui em cima. Mais um pouquinho. Aqui. Mais leves. Você encontra silício e alumínio doidado aí, areia, por exemplo. Se tiver com uma pessoa e tal, tá andando pela praia, tá caminhando com seus pais lá, dá uma paradinha, faz todo mundo parar, pega a areia da praia, levanta assim, e balança, olha para as pessoas e fala: silício e alumínio. Brincadeira, mas é mesmo, tem muito silício e alumínio, não é? Tem muito silício e alumínio aqui na superfície da Terra. São dois minerais muito abundantes aqui no Cial, na crosta continental. Já a crosta oceânica, deixa eu botar de outra cor, ver se vai. Ah, não, vai toda. Rapaz. É um pouco mais pesado, né? Mais pesada. Nela você encontra silício e magnésio. Cima. Mais pesada. Tá bem? Essa é uma informação importante. Aí você vai me perguntar, por que, professor? Qual a importância disso? É importante porque quando você tiver um movimento de, por exemplo, encontro entre cima e Cial, crosta oceânica e crosta continental, movimento convergente. Olha as duas jangadas que eu falei. Duas placas tectônicas, uma borda de crosta oceânica, outra continental, se encontrando. Movimento convergente que nós vamos estudar adiante. Quando isso acontece, a mais pesada vai fazer o movimento de subdução, olha a gravidade funcionando, o movimento de subdução, de mergulho, formando uma fossa, por exemplo. E a mais leve vai se dobrar, formando um dobramento moderno. Isso acontece, por exemplo, entre a placa sul-americana brasileira, onde está o Brasil, na verdade, a placa sul-americana, e a placa de Nazca, no Pacífico. Elas têm um movimento convergente, a placa de Nazca mergulha no movimento de subdução. Quem é que está aqui embaixo pegando essa placa? É o magma. O material que entra está sendo fundido pelo magma, tá certo? Formando fossas oceânicas, né, nesse ponto. E a placa continental, olha que força impressionante, um bloco rochoso, pá, dobra formando os Andes lá em cima, no levantamento moderno, dobramento orogenético moderno,
tá bem? Então, se você sabe dessa composição básica, é claro que a diversidade de minerais é muito maior, isso aqui é uma predominância, você pode se posicionar, por exemplo, em relação a quem é mais pesado, quem é mais leve, quem é que vai fazer o movimento de subdução, quem é que vai fazer o movimento de obdução, tá certo? É importante isso, sim. É bem importante isso. Nos movimentos convergentes, as crostas oceânicas, por serem mais pesadas, tendem a fazer o movimento de subdução. As placas continentais, por serem mais leves, tendem a fazer o movimento de obdução, formar os dobramentos. Beleza, galera? É importante isso, não é? Então, da composição da Terra, eu penso que nós trabalhamos aqui com as principais ideias. Essa ideia básica de separação entre núcleo, manto e crosta e a suposição de que existe uma parte sólida no manto, que o manto tem os minerais mais, perdão, no núcleo, que o núcleo tem os minerais mais pesados. O manto é formado de material piroplástico. No manto superior há a astenosfera, que está em contato com a crosta terrestre e na qual acontecem lentos movimentos convectivos. Esses movimentos da astenosfera fazem balançar as placas tectônicas e, em última escala, são responsáveis pelo movimento dessas placas tectônicas, tá bem? É... E a crosta continental, eu posso, de uma forma bem genérica, dividi-la em crosta oceânica, que é um substrato marinho, né, formado principalmente por silício e magnésio, mais pesada, e a crosta continental, cial, minerais mais leves, tá bem? Essas informações não são informações banais e efetivamente podem pintar em alguma questão sua, como já apareceu, tá certo? Deixa eu fazer uma última observação aqui, antes de nós passarmos para o ciclo das rochas. Deixa eu comentar com vocês uma coisa que eu falei, já citei duas vezes, ainda que vá aparecer imagens nas próximas aulas, acho que agora a gente já pode conversar. Eu falei aqui sobre deriva continental e tectônica das placas. São duas teorias diferentes, tá bem? A teoria da deriva continental foi uma teoria forjada no final do século XIX, início do século XX. Início do século XX, o cara é do final do século XIX, Alfred Wegener, um alemão. E ele, a partir de estudos de fósseis da costa das Américas, aqui do Brasil e da África, e da semelhança do encaixe desses dois continentes, né, já havia essas suposições desde o século XVI, que conhecida a costa da América, falou, poxa, isso encaixa com a África, deve ter sido junto em algum momento, mas não, era uma especulação sem fundamentação para além do recorte do continente. A partir de estudos paleológicos e por aí vai, pedológicos, o Wegener descobriu que o material pedológico era o mesmo, a estrutura das rochas era o mesmo, não é? E era um indício, então, de que os continentes estariam à deriva. Teve um momento que estavam todos reunidos, formando um megacontinente, a Pangeia. Nós vamos ver isso em imagens na próxima aula. E depois eles saíram e tem hoje a composição que está posta, né? Algum tempo depois, com mais informações, imagens, inclusive sonares, que descobriam que os oceanos estavam se expandindo e tal, veio um outro cientista, um inglês, o Arthur Holmes, alguns anos depois, também no século XX, e disse o seguinte: olha, o Wegener está certo quando ele fala que os continentes não estão estáticos, mas ele está errado na teoria da deriva continental. Na verdade, o que se movimenta não são os continentes, são verdadeiros blocos de litosfera, fragmentos da crosta terrestre, nas placas tectônicas, chamamos de placas tectônicas, elas que se locomovem em movimentos distintos e irregulares, junto carregam consigo continentes, mas também fundo dos oceanos, e esse movimento é que faz com que, com a passagem do tempo geológico, você tenha conformações diferentes, e também é dele que resultam vulcões e terremotos, por exemplo, não é? Essa teoria é a teoria da tectônica das placas, é a que é válida,
na atualidade. Então, a deriva continental foi uma teoria importante, não é? Conseguiu comprovar que não estão estáticos, que no tempo geológico há movimento, mas o que deu é, correção no final das contas a deriva continental foi o seu complemento quando veio a teoria tectônica das placas, beleza? Vou apagar aqui, tá bem? As observações que eu fiz, passar para cá para nós irmos para o seguinte. O seguinte é uma questão da VUNESP para a Secretaria de Educação de São Paulo, não é? Olha, uma questão simplesinha, né, para a gente que acabou de estudar. A camada da Terra, de onde provém o magma expelido pelos vulcões durante a erupção, é... De onde é que vem o magma? Vem do interior da Terra. De onde? Do manto. Não é isso? Do manto. Letra C. Aí ele bota aqui, crosta terrestre, crosta oceânica, núcleo externo, núcleo interno. Não, ele até colocou aqui mais ou menos numa ordem, né? Aqui não é crosta terrestre, é crosta continental. Beleza, bacana. Isso visto, então, vamos caminhar para o final da nossa aula conversando sobre o ciclo das rochas. O que é o ciclo das rochas? Importante que nós conversemos sobre isso aqui agora. A rocha, dentro da nossa temporalidade, ela está estática, né? Nada aconteceu. Você nasce, cresce, morre e a rocha que está lá da tua casa permanece a mesma. Para entender esse assunto, geologia, você precisa abstrair o tempo social, porque existe o tempo da história social, que é o nosso, né? Idade moderna, medieval, antiga, bababá. Essa história social para o planeta é nada. A escala da temporalidade do planeta, na escala da temporalidade do planeta, o homem equivale a poucos segundos. Ao longo de um ano, se você pegar o ano, a história do planeta, colocar num ano, o homem só vai aparecer no último dia, nos últimos momentos, do dia 31 de dezembro, fazendo analogia. Quem fez isso foi o Carl Sagan. E está super disponível em rede esse experimento, colocar a idade do planeta dentro de um ano. Aí você vai ver o homem só vai aparecer no finalzinho. Então, quando nós falarmos aqui de geologia, geomorfologia, forma da Terra, desgaste, levantamento, rebaixamento, né, bacias sedimentares, a gente está falando dentro de uma temporalidade do planeta, não da história social. Eu repito, para a gente, a estrutura rochosa é a mesma. Eu vou nascer e morrer, os Andes vão estar lá gigantescos. Eu não consigo ver a diferença. Ainda que eu, como pesquisador, saiba que os Andes são um dobramento moderno, que a idade dos Andes é pequena em relação a toda a Terra. Não é? Aqui no Brasil, há rochas muito mais antigas do que essas dobradas lá dos Andes, por exemplo. Mas essa é uma temporalidade que você vai ter que entender aqui. E dentro da temporalidade geológica, as rochas elas se modificam, elas têm uma dinâmica, elas vivem um ciclo, não é? Entre os dois extremos, né? O magma, o que é magma? É a rocha fundida, é o material piroplástico, não é? E a rocha em poeira, a poeira de rocha que são os sedimentos. Então, ou ela está aqui sobre a superfície e é poeira, é sedimentos, pode estar sendo transportado ou depositado em alguma área, numa bacia sedimentar, numa área que recebe esses sedimentos, ou ela está lá no interior da Terra, fundida, o mineral fundido. São os dois extremos. Entre esses dois extremos aqui, você tem a rocha consolidada. Então, ou é magma, ou é rocha, ou é sedimento. Os minerais estão dispostos dessa forma aqui. Tá certo? E entre o magma e o sedimento tem um movimento. Um movimento que vai gerar três tipos clássicos de rocha, que é o que nós vamos estudar aqui. Aqui estão eles postos, né? Aqui estão eles postos, os três tipos clássicos de rocha. As rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as rochas magmáticas.
Eu vou escrever algumas coisas aqui da magmática, mas depois eu vou ter que apagar. Então fica para a tua observação. Ah não, eu fiz aqui. A rocha magmática, ela pode acontecer, magmática ou ígnea, viu? Ou ígnea. Ela pode ser extrusiva, ou seja, aqui fora da Terra, que é também chamada de vulcânica. É quando o magma vem à superfície, uma erupção vulcânica. Todo mundo já viu isso em filmes, né? Uma erupção vulcânica. O magma vem à superfície e rapidamente ele se solidifica, formando rochas extrusivas ou vulcânicas. Ou ela pode se consolidar lá no interior da Terra, na crosta mesmo. Está lá numa fratura de um cone vulcânico e ali vai se solidificando bem lentamente, procurando o encaixe perfeito do cristal, cristalizando, formando rochas muito duras, que são as intrusivas ou, nome fácil de lembrar, plutônicas, tá bem? Então, as rochas magmáticas, também chamadas de... deixa eu botar de outra cor. Ígneas. As rochas magmáticas ou ígneas, elas podem ser extrusivas ou intrusivas, tá certo? Essa é a informação importante que vocês guardem, tá bem? As rochas magmáticas, como vocês podem perceber, são as primeiras a serem formadas, são as mais antigas da Terra. Era uma bola de fogo e quando foi se resfriando a superfície, como um prato de sopa que vai se resfriando pela borda, não é? Especialmente quando se formou uma atmosfera e depois se forma uma atmosfera primitiva, você vai tendo a consolidação da crosta terrestre e a formação das primeiras rochas, que são as magmáticas. As rochas sedimentares, perdão, deixa eu falar logo dessa aqui. As rochas metamórficas, como o nome diz, elas derivam de rochas pré-existentes. São rochas pré-existentes, principalmente magmáticas e sedimentares, que sob pressão e temperatura diferentes, elas se transformam, não é? Fisicamente e quimicamente, inclusive na sua composição. Então, as rochas metamórficas, elas derivam de rochas pré-existentes. Elas são bem antigas também. Já as primeiras rochas magmáticas, na consolidação da crosta, no movimento da crosta terrestre, algumas delas sofriam metamorfismo, se transformando em rochas metamórficas. As rochas metamórficas, que são formadas sob imensa pressão e temperatura, tendem a ser rochas muito duras, muito... toda rocha é dura, falso. Tem algumas que não são tão duras. Quantas vezes você passa a mão em uma rocha e ela vai desmanchando? Essas rochas mais frágeis são as sedimentares, porque são as que são formadas em menor pressão e temperatura. São as mais recentes também. Tá certo? As sedimentares são formadas a partir da deposição de sedimentos, de poeiras de rocha. Em algum momento há o processo de consolidação desses sedimentos formando uma rocha. Tá bem? Como os arenitos, o calcário, são rochas sedimentares. Tá bem? Então, esses são os três tipos clássicos de rochas. Eu vou apagar aqui. Se puder deixar, deixa eu ver se eu consigo. Bacana. Vai ser possível deixar, deixa eu botar aqui para cima a minha imagem. Então vamos finalizar a aula fazendo esse movimento do ciclo. Aqui o magma. Como é que o magma se transforma em uma rocha magmática ou ígnea? Através do resfriamento e consolidação, não é? O magma veio à superfície através de uma erupção vulcânica, por exemplo, formou uma rocha magmática vulcânica ou extrusiva. Aqui no Brasil, no sul do Brasil, teve derramamento de lava lá no Mesozoico. A gente vai falar do Mesozoico nesse instante. E isso formou rochas basálticas ali que adiante foram decompostas e formaram um solo muito, muito rico no Brasil,
que é a terra roxa. Ou então esse resfriamento de consolidação se acontece no interior da litosfera, nas fraturas da litosfera, lá no interiorzão, e aí forma as rochas intrusivas plutônicas, com muitos cristais, rochas preciosas, inclusive. Um outro momento da rocha magmática, que é a primeira a ser formada, e isso que vai valer para a magmática, vai valer para todas as três rochas. Todas as rochas, elas têm dois caminhos possíveis. Ou elas vão sofrer diferente pressão e temperatura e vão se metamorfizar, transformando-se numa rocha metamórfica, ou elas vão estar sobre a superfície, beleza? Sobre a superfície, e vão sofrer a ação do intemperismo. Parei, professor, palavra nova, intemperismo. O que é intemperismo? Intemperismo é o processo de, vou colocar aqui do lado, vou colocar porque é bem importante. Intemperismo é igual ao processo de desgaste ou meteorização da rocha, desgaste, eita, rapaz, vamos de novo, intemperismo é igual ao processo desgaste, meteorização, não é? Transporte e deposição. Como é que saiu daqui? Desgaste, transporte e deposição. Será que consigo? Beleza. Vou deslocar para cá. Aqui eu não consigo diminuir. Tá bom. Então, o que é intemperismo? Intemperismo é um processo de... O que é que desgasta uma rocha? A água pode desgastar? Pode. A água desgasta sob diversas formas. A água quando cai... professor, a água cai na rocha. Já ouviram aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É bem isso aqui. A água de um rio que vai formando o vale, a neve, enfim, nós vamos estudar os processos de intemperismo. Mas o fato é que o intemperismo transforma a rocha em pó, em poeira, que vai ser transportado pela água, pelo vento, muitas vezes pelos seres vivos, e vai ser depositado em outro lugar. Voltei aqui, não é? Olha aqui, esses sedimentos, eles vão ser depositados, e aí sedimento sobre sedimento, em determinado momento, eles vão passar por um processo, o nome é bem bacaninha, de cimentação, é de cimento mesmo, vão virar rocha. Que tipo de rocha? Rocha sedimentar. Toda rocha, olha a rocha sedimentar, ou volta a ser sedimento, se tiver exposta ao intemperismo, na superfície da terra, ou ficando cada vez mais no interior da Terra, olha o ciclo, né? Vai sofrer pressão e temperatura e virar outra rocha magmática. Isso vale metamórfica, desculpe. Isso vale também para a rocha metamórfica. Ou ela própria, é mais difícil esse processo, se metamorfizar, ou vai estar sobre a superfície, vai sofrer ação e temperismo e virar sedimentos, né? Lá no interior da Terra, as rochas possivelmente já transformadas, se tiverem em contato com o magma, vão ser fundidas. É o caso do movimento de subdução que eu falei, não é? De mergulho de uma placa tectônica. O magma está aqui embaixo e ela vai ser fundida, voltar a transformar em magma. Esse é o processo entre as rochas que nós chamamos de ciclo das rochas. É um processo contínuo, e que nos ajuda a entender essa dinâmica dentro da escala geológica. Tudo isso aqui é no tempo de centenas, milhares de anos. Beleza? Galera, deu 40 minutos. Obrigado pela atenção. Acho que começamos bem esse primeiro momento. Teremos mais 2 aulas para conversarmos sobre geologia, sobre a dinâmica interna no planeta. E continuamos então na próxima semana. Isso daqui é uma síntese, está toda poluída. Eu deixo aqui para vocês e eu volto a trabalhar com essa síntese na próxima aula.
Beleza? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.